gente, boa tarde a todos. Muito bem, preparados para mais uma aula de revisão? Joia! Então, hoje a nossa revisão será de geografia. Vocês sabem que o conteúdo de geografia ele é um pouquinho extenso, né? Então, como hoje é uma aula de revisão, a gente vai fazer uma revisão, tá? Tentar focar nos conteúdos que são mais importantes, tá certo? Não esqueçam também daquelas dicas que foram faladas, tá certo? Em relação a vocês fazerem a leitura, estudar pelos questionários já vistos e, por último, o questionário de hoje, ok? Importante. Então, hoje nós vamos revisar paisagens brasileiras, climas, formações vegetais, relevo e, por fim, hidrografias brasileiras. Então, é importante que vocês estudem quais os climas do Brasil que tem no mapa do livro de vocês. E o que predomina na nossa região? Vocês lembram? O clima que predomina na nossa região é o tropical semiárido, tá? Fica a dica. Da mesma forma que vocês vão estudar os climas, vocês também devem estudar as principais formações vegetais. E qual é a que predomina na nossa região? A caatinga, certo? Sempre assim, estuda o conjunto e estuda o que predomina na nossa região. Vocês lembram que eu falei que era muito importante um agricultor conhecer as características do clima, do lugar onde vivem? Vocês lembram? Então, eu pergunto a vocês, por quê? Por que é tão importante um agricultor conhecer o clima? Por causa das suas plantações, não é? Eles preferem o quê? Plantar numa época em que esteja chovendo muito e a colheita será quando tiver menos chuvas, certo? Essa é a importância deles conhecerem o clima da região deles, tá? Então, também vocês lembram que eu falei sobre os problemas da Mata Atlântica? Chamei a atenção, né? Que mexeu muito com a estrutura, espaço geográfico do Brasil, tá? Então, os problemas ambientais foram quais? Desmatamento. Por que eles fizeram desmatamento? Para dar lugar às zonas rurais e às zonas urbanas. Como também tiveram o quê? As queimadas, explorações minerais, prisão. Gente, eu tô lembrada que essa eu não falei na outra aula. Era simplesmente tráfico de animais, tá? Eles aprisionavam animais e o que é pior, em extinção. E vendiam. E hoje, graças a Deus, diminuiu bastante, mas ainda existe, tá? O tráfico de animais. Também falamos sobre os crimes ambientais. Esse eu dei uma lista a vocês de crimes ambientais, né? Que a gente pensa que é só referente às matas atlânticas, coisas lá na região norte. Não é. Os crimes ambientais a gente tem na nossa rua, na esquina da nossa casa, na rua da escola. Quais são esses crimes? Poluição de rios, poluição de praias. Ah, tia, mas eu não saio para poluir o rio. Tá, mas aquele papel que a gente joga na rua, ele faz o quê? Com a chuva vai levando até os rios, tá? Nas praias, as pessoas tomam coco. Quantas vezes eu estava na praia e eu tirava de dentro do mar, quando eu entrava? Coco, gente, coco é nada demais. Você terminar o coco e jogar no lixeiro, né? Quantos peixes, milhares de peixes morrendo por aí. Por quê? Porque eles engoliram o canudo que a gente jogou, o plásticozinho do biscoito, né? Da batatinha, palito de dente que é jogado naquelas
barracas por ali que as pessoas não sabem botar no lixo, deixa cair na areia e faz... Não, aterrou, né? O negócio é dizer que a areia cobriu. Gente, isso é um crime muito grande ambiental, tá certo? Também falamos da poluição sonora, né? Que inclusive essa semana eu passei aqui algumas situações dessa, né? Pessoas pensam que a gente tem que escutar o som do vizinho, mas tudo bem. Maltratar os animais, né? Que eu também vejo nas ruas, hoje menos, né? Porque a gente não está saindo. Então, tem infinitas coisas que a gente deve fazer para evitar esses crimes ambientais. E não esquecer, se você vê uma barbaridade na sua rua, liga para o IBAMA, lembra? Que é o órgão responsável pela tranquilidade e o equilíbrio do meio ambiente, ok? Tá. E em outro momento, nós falamos sobre a hidrografia, que são os rios brasileiros, tá? Gente, os rios brasileiros, eles têm uma importância muito grande para o desenvolvimento econômico, tá? Desenvolvimento econômico, gente, é aquilo que dá dinheiro, tá certo? Então, os rios, eles servem de passagem para os barcos. São as o quê? Hidrovias. Lembram o que eu falei? Então, as hidrovias são os locais em que os barcos passam, seja para transportar pessoas ou mercadorias. E também servem de sustento para várias, centenas de famílias. Gente, ultimamente a gente está vendo as reportagens, pelo menos eu, e está falando muito sobre isso. As pessoas que moram às margens dos rios, né? Disse até que está tendo mais peixe. Só que aí, tendo mais peixe, serve só para sua família. Porque para vender não está podendo, né? Sair, não está podendo ter feiras livres. Por quê? Para não haver o acúmulo de pessoas, tá? Então, de certa forma, se não fossem os rios, eles estariam passando fome, né? Então, olha a importância dos rios. Aí, o que acontece? Tem uma coisinha que a gente não pode deixar de falar, que é através das águas dos rios que nós temos energias. Exatamente. São as hidrelétricas, certo? Elas são formadas por águas, pelas quedas, na verdade, a água vai e tem uma transformação por turbinas, tá? E daí gera a eletricidade, mas fica para um outro momento, tá certo? Agora a gente não vai focar de como se forma a energia, tá certo? A gente tá falando da importância dos rios e é super importante. Não esqueçam disso, tá? Caso haja alguma pergunta referente, inclua através dos rios que nós temos energia elétrica, tá? Fica a dica. E também não podemos esquecer de uma coisa, já que a gente está falando de rios, que eu vou chamar aqui a atenção de dois tipos de rios. Os rios perenes e os rios temporários. Também falei na última aula, tá? Vocês lembram o que são os rios perenes? São aqueles que nunca secam. Isso mesmo, pode chover, pode parar de chover, eles são ali o tempo todo, não secam de jeito nenhum. Já os rios temporários são aqueles que secam completamente na época de estiagem. Como assim? Quando não está chovendo, gente. Ele só é ali, só existe água ali naquele cantinho, naqueles rios, quando tem chuvas. Parou de chover, eles secam, tá? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Estudem, eu estou torcendo por vocês, tá? E esquece não, isso já está passando. Logo, logo a gente vai se encontrar. Não percam a fé, porque eu não perdi, tá? Acredito e eu espero você logo, logo para a gente se ver. Beijo no coração e até a próxima.